Bom, agora é o enfrentamento de Ciro com Bolsonaro. E Ciro fala sobre a situação de desemprego, corrupção, dizendo que o Bolsonaro tinha uma ótima oportunidade para mudar o país. E acusa Bolsonaro de corrupção. E Bolsonaro fala, corrupção aonde? Piperno, essa narrativa, esse tema corrupção, ele é o tema mais importante do debate brasileiro? Esse tema já está esvaziado para o povo hoje que vive e enfrenta as dificuldades? Infelizmente, esse é um tema que persiste, entra governo, sai governo, ele continua em pauta. Aliás, é só abrir os jornais, os portais, e quando você fala, por exemplo, em corrupção, em suspeita, pelo menos, de forte corrupção no FNDE, isso não é uma narrativa, isso é um fato que, inclusive, está sendo investigado. Mas tem corrupção na família do presidente? Ele questiona isso agora ao Ciro. Exato. O Ciro pergunta, o presidente, claramente incomodado, como tem sido regra, aliás, até mesmo aqui na Jovem Pan, recentemente, com uma das nossas colegas, ele sai um pouco da sua normalidade quando confrontado com isso. E veja, William, independentemente do que eu possa achar ou não, o fato de que, na última sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro ter ido à justiça para tirar as reportagens do portal UOL, que tratavam disso, do ar, óbvio que vai dar munição. Se foi um tema que incomodou a tal ponto de provocar um familiar do presidente que foi até a justiça para retirar isso do ar, é claro que aquilo incomodava, então é óbvio que aí poderia ficar um pouco mais esquecido. Agora, William, nós como sociedade brasileira temos que discutir a questão da corrupção estrutural do Estado brasileiro. Não adianta vir com papinho furado, não. Essa porcaria dessa corrupção estrutural continua. Nosso modelo de Estado é inadequado. O Estado brasileiro não é fiscalizado pela sociedade brasileira. Não temos esses mecanismos. A gente tem órgãos que são muito bem pagos, gastam muito dinheiro para fiscalizar o próprio Estado. E a Lava Jato, Petrolão e Diaba 4 demonstraram que esses órgãos não funcionam. A Lava Jato, por exemplo, não teve competência para apurar crimes societários que foram praticados contra e dentro de empresas estatais. Falaram aí do Petrolão? Isso porque não investigaram o Eletrolão, que seria muito pior do que o caso do Petrolão. E tem outras questões aí ligadas ao sistema financeiro no Brasil que passam batidas, ninguém apura isso. Então a gente precisa mudar, tornar o Estado brasileiro menor, mais simples e fiscalizável diretamente pelo cidadão eleitor contribuinte. Enquanto isso não acontecer, esquece. A droga da corrupção e esse tema vão ficar sempre assombrando aí os debates ou pseudo-debates. Zé, você acompanha o dia a dia de Brasília. O Ciro fala que o Bolsonaro teve uma ótima oportunidade de mudar o modelo econômico e de enfrentamento à corrupção, porém ele mantém esses modelos ativos. E acusa Bolsonaro em casos na Petrobras, de orçamento secreto. E Bolsonaro vem em sua defesa dizendo o seguinte: eu não tenho ingerência sobre isso, não sou eu que decido. Tentam transferir a responsabilidade sobre esses órgãos ou sobre esses atos para Bolsonaro. Isso não cabe a ele, ou seja, não é um problema do governo federal? Não é só do presidente. Olha, William, já existem vários debates sobre isso, né? E Olavo de Carvalho, ele é muito objetivo quando ele diz o seguinte: chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é o caminho para se chegar ao poder. E aí ele propõe todos os caminhos para se chegar ao poder, inclusive a tomada da educação, da área de cultura, né? E vários setores que estão tomados na administração pública. Qualquer presidente que chegue vai encontrar esse setor. No Congresso Nacional, o presidente encontrou um Congresso ali forte e no momento de discutir emendas, eu me lembro disso, era então o ministro responsável pela Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, que nas primeiras negociações ele viu o tamanho do problema, que é discutir liberação de dinheiro para parlamentar, e falou, não meto, a frase que ele usou na reunião fechada,
Eu não vou colocar minhas mãos nisso. E os deputados e senadores entenderam que o governo estava se afastando do debate. Não era se afastando desse debate aí de eu vou liberar recursos para você me apoiar, ou seja, a recriação do mensalão. E aí deu no orçamento secreto, que é do Congresso. Hoje o Congresso administra uma boa parte das verbas discricionárias. O orçamento da União é de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas desses todos, só 110 bilhões de reais são administrados pelo governo, ou seja, a área de investimento. Veja bem, de 4 trilhões e 900 bilhões, só 110 bilhões. Né? Esse é o investimento. E o orçamento fica o Congresso fica com 40 bilhões dessas verbas. Isso é danoso para a gestão pública, porque pulveriza, né? Em vez de pegar esses 40 bilhões e fazer uma grande obra de infraestrutura, aí é dividida em vários municípios, né? Que fazem pequenas obras e o dinheiro some. O dinheiro some, mas nascem votos e apoio e emendas carimbadas. Esse dinheiro vai para obras contratadas por empresas indicadas pelos parlamentares. E aí está a nova fonte de poder. Se você quiser saber quem manda numa empresa, é só perguntar quem assina o cheque ou, mais modernamente, quem é que passa o Pix, né? Aí é que manda, aí que é o poder. E o Congresso está com um grande poder. Então, o presidente Jair Bolsonaro realmente, né, encontrou limites. Na privatização, por exemplo, o Supremo decidiu que é preciso ouvir o Congresso para vender uma empresa nacional. Bom, vamos lá, Kobayashi. Lula questiona Ciro sobre cultura. Ele fala que a cultura ela sofre um problema de desmonte. Ciro chega a provocar e falando que ele anda por lá e que você não deve estar andando. Ele fala que tem se reunido com minorias, com classes artísticas, com a periferia, enfim. Mas a gente percebe que na fala do Ciro ele sempre tem uma provocação ao Lula. Tema cultura, nós tivemos realmente um desmonte na área cultural no governo Bolsonaro? A discussão a respeito disso passa muito por saber qual é a prioridade do governo. Um momento de dificuldade, especialmente agora, pós-pandemia, acredito que a prioridade é retomar a economia, retomar o emprego, retomar a condição do pai de família alimentar a sua casa, a sua esposa e seus filhos. É uma questão de prioridades.